Imagine que alguém te oferece uma proposta irrecusável de investimento. Se você investir R$100 com ele, ele vai te devolver 200 em um mês. E ele realmente faz isso. Você reinveste, ele novamente cumpre o prometido. E de novo, e de novo. Só que, uma hora, ele some com o seu dinheiro. Agora imagine milhares de pessoas caindo nesse esquema, envolvendo uma quantia muito, mas muito maior do que R$100. Foi isso que Bernie Madoff fez, o tema do Nerdologia Criminosos desse mês. We have the privilege of underwriting America's future. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E o retorno do investimento de conhecimento é garantido ao ver essa Nerdologia sobre Bernie Madoff e a maior fraude financeira da história. Bernard Lawrence Madoff nasceu em 29 de abril de 1938, no Queens, em Nova York, em uma família judia cujos avós imigraram do antigo Império Austro-Húngaro para os Estados Unidos no início do século XX. Conhecido desde a infância como Bernie, seus pais eram Ralph, um encanador, e Sylvia, uma dona de casa. Quer dizer, Ralph posteriormente se tornou um agente financeiro no mercado de ações, inclusive provavelmente usando o nome de sua esposa como laranja para uma de suas empresas, após ficar devendo uma grana razoável em impostos federais. Essa história nunca foi bem esclarecida, já que ambos morreram na década de 1970 antes de qualquer denúncia. O caso só veio à tona quando, por causa de Bernie, a vida da família foi alvo de várias investigações por autoridades e pela imprensa. Mas é bem possível que Bernie tenha crescido em um ambiente já marcado por especulação financeira e, digamos, maquiagem contábil. Bernie era o filho do meio, com uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Sua família viveu altos e baixos financeiros, especialmente em comparação com os vizinhos, o que, desde cedo, teria influenciado Bernie Madoff a buscar o sucesso material a qualquer custo. Em 1956, ele terminou o que chamamos hoje de ensino médio no Brasil. Depois disso, frequentou a Universidade do Alabama por um ano, antes de transferir para a Universidade Hofstra, onde se formou em ciência política em 1960. Durante a faculdade, em 1959, ele se casou com Ruth Alpern, agora Ruth Madoff, sua namorada de escola. Nascida em 1941 e também de uma família judia do Queens, ela se formou em psicologia. Em 1960, Bernie Madoff fundou uma empresa com seu nome para operar no mercado financeiro. Durante muito tempo, a narrativa, a imagem vendida, era de que Bernie Madoff era um empreendedor corajoso que veio do nada e fundou sua empresa com apenas 22 anos de idade, $5.000 que ele guardou trabalhando em bicos e um empréstimo de seu sogro. O que não era dito é que, primeiro, esse empréstimo foi bastante considerável, já que Saul Alpern investiu $50.000. Com esse dinheiro, Bernie montou sua empresa financeira que operaria como um mercado de balcão, uma maneira de negociar ações fora do espaço das bolsas de valores tradicionais. Lembre-se que estamos falando de uma realidade antes dos computadores da internet. A compra e venda de ações era normalmente feita por telefone e com a troca de papéis e documentação pelos correios. Com a euforia econômica do pós-Segunda Guerra Mundial, algo por vezes chamado de Era de Ouro do capitalismo, muitas pessoas nos Estados Unidos passaram a investir no mercado de ações, especialmente pequenos investidores, com alguns milhares de dólares. Essas pessoas muitas vezes procuravam pequenos escritórios, como o de Bernie. Só que a ajuda do sogro Saul Alpern não ficou no empréstimo para montar essa empresa financeira. O sogro tinha um grande escritório de contabilidade e inicialmente não aprovou o casamento da filha, achando que Bernie não teria tanto futuro assim. Então ele decidiu dar um empurrãozinho e de cara indicou uma pesada carteira de clientes para o jovem Bernie Madoff, que, em paralelo à sua empresa legítima de compra e venda de ações, passou a gerenciar os investimentos desses clientes, muitas vezes indicados por familiares e amigos, como o empresário Carl Shapiro, que se tornou amigo pessoal de Bernie Madoff. Bernie criou um fundo paralelo, sem registro, em que ele recebia o dinheiro das pessoas, investia e distribuía os dividendos. Encorajado pela confiança dos investidores e sendo um jovem destemido que queria ficar rico a qualquer custo, Bernie corria riscos enormes com esse dinheiro, comprando ações especulativas. Até que veio o dia 29 de maio de 1962, quando ocorreu a maior queda no mercado de Wall Street desde o crash de 1929.
Bernie perdeu a maior parte do dinheiro que investiram com ele. E aqui temos um dos pontos decisivos na trajetória desse grande criminoso. Ele simplesmente dobrou a aposta, enrolou seu sogro, que emprestou $30 mil, e Bernie usou o dinheiro para pagar os investidores e não perder a confiança deles. A partir daí, Bernie se achava infalível. Pelas próximas 4 décadas, Bernie levou uma vida dupla. Sua faceta pública era de um dos mais competentes e ambiciosos negociadores de ações de Wall Street, se tornando um formador de mercado e famoso por introduzir informática no sistema financeiro. Sua empresa ajudou a desenvolver a tecnologia que se tornaria o índice Nasdaq, e era a maior operadora da bolsa Nasdaq. Bernie também era um filantropo e conhecido por pagar bônus substanciais e regalias para seus funcionários. Muitos deles eram seus familiares, incluindo seus 2 filhos. O status conferia a ele presença na política e nas agências reguladoras que deveriam supervisionar suas atividades, incluindo a sua outra faceta, a de supervisionar um fundo de investimentos clandestino. Agora, seus clientes não viam mais de seu sogro, mas dos sucessores dele na firma de contabilidade, Frank Avellino e Michael Bienes, que mantinham tudo por fora dos registros. O que Bernie fazia com esse fundo é chamado de esquema Ponzi, que tem esse nome por causa de Charles Ponzi, que um dia veremos por aqui. É algo similar a um esquema de pirâmide. Pessoas investem no fundo de Bernie Madoff, com promessas de lucros substanciais garantidos. E ele de fato te repassa os lucros. Mas o dinheiro desse repasse veio do dinheiro que novos investidores colocaram no fundo. Não há nenhum investimento concreto para dar frutos, mas um constante fluxo de dinheiro. E a pessoa responsável pelo suposto fundo, uma hora some ou então não consegue devolver o dinheiro integralmente investido, pois já repassou para alguém ou embolsou esse dinheiro. Bernie Madoff não investia em nada. Seu fundo de investimentos era uma farsa para uma vida de status. O que é mais chocante é o fato de que ele tinha um negócio legalizado, altamente lucrativo, mostrando uma das características dos golpistas desse tipo de esquema: uma profunda ganância e a capacidade de basicamente mentir como um modo de vida. Por isso, tome sempre cuidado com promessas de lucros garantidos e coisas do tipo. Bernie Madoff quase foi pego em 1992, mas, após forjar literalmente centenas de documentos com a ajuda de um funcionário, foi inocentado das investigações, o que deixou sua imagem com ainda mais reputação. As pessoas simplesmente não quiseram o dinheiro de volta na investigação, queriam investir com um gênio de Wall Street, e a partir desse momento, o escritório de contabilidade deixou de ser um intermediário, e milhares de pessoas investiam, incluindo suas aposentadorias. O status público, o restrito círculo familiar da empresa e a influência nas agências que deveriam regular suas próprias atividades garantiram décadas de impunidade para Bernie Madoff, mesmo com muitas suspeitas e até denúncias. Até que veio a crise de 2008, e milhares de pessoas precisavam sacar o seu dinheiro de volta, para as autoridades descobrirem que, onde deveria ter 64,8 bilhões de dólares, tinham 234 milhões. Sim, vocês ouviram direito. Trata-se da maior fraude da história, possibilitada pela ganância de um homem, por um sistema que premia a ganância e por falhas desse próprio sistema. Mais de 40 mil pessoas foram prejudicadas, algumas em valores enormes, outras em valores não tão grandes, mas que representavam todas suas economias. Madoff foi preso em 11 de dezembro de 2008 e foi condenado por 11 crimes a 150 anos de prisão. Ele morreu na prisão em 21 de abril de 2021, de falência renal. Seus filhos morreram em 2010 e em 2014, e até hoje, uma força-tarefa opera em busca de recuperar o dinheiro de pessoas que foram vítimas, até porque muita gente também lucrou com essa fraude, não apenas Bernie Madoff. E lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história da imigração japonesa no Brasil, comentaram da infeliz coincidência do vídeo sair no dia seguinte ao falecimento de um dos últimos sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima, Takashi Morita, que tinha 100 anos de idade e residia em São Paulo, para onde migrou em 1956. Ele foi homenageado ainda em vida com o nome de uma escola no bairro de Santo Amaro. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre crimes históricos e até a próxima!